Não é apenas Pisa. Por toda a Europa medieval, torres erguidas para tocar o céu acabaram inclinadas, como se carregassem um segredo. Em Bolonha, duas colunas de pedra se curvam em direções opostas. Na Alemanha, a torre de uma pequena igreja desafia a gravidade com um ângulo ainda maior que o da famosa italiana. Na Rússia, um campanário solitário pende misteriosamente, envolto em lendas sombrias. De norte a sul do continente, é como se um mesmo enigma tivesse se repetido em lugares diferentes. Torres destinadas a simbolizar poder, fé e estabilidade acabaram tortas, quase à beira do colapso. E, no entanto, sobreviveram. Imagine caminhar por uma praça medieval e ver não apenas uma, mas várias dessas torres, cada qual com sua própria inclinação, cada qual com sua própria história. Para os olhos da Idade Média, nada disso podia ser apenas acaso. Eram sinais, eram mensagens, talvez castigos, talvez milagres. Como tantas construções erguidas em épocas e regiões diferentes poderiam compartilhar o mesmo destino? Teria sido a limitação da engenharia? O solo instável? Ou forças invisíveis que se repetiam em cada fundação, como se quisessem dobrar a ambição humana? Hoje, viajaremos por esse mosaico de pedra e mistério. Vamos revisitar torres que não apenas resistiram ao tempo, mas também desafiaram a razão. E no fim, talvez descubramos que o segredo não está na inclinação em si, mas no que ela representou para aqueles que a viram se erguer e se curvar. Na Idade Média, torres não eram apenas construções imponentes. Eram símbolos de poder, fé e domínio. De catedrais que buscavam o céu a fortalezas que guardavam cidades, cada torre representava uma mensagem gravada na paisagem. O mundo medieval era vertical. Olhar para cima significava contemplar a ordem divina e a autoridade dos homens que governavam em nome dela. Mas a realidade do solo europeu nem sempre correspondia à ambição humana. Muitas cidades foram erguidas sobre terrenos instáveis, pântanos drenados, margens de rios, camadas de argila ou areia movediça. Essas bases frágeis se tornaram armadilhas para arquitetos que, limitados pela tecnologia da época, confiavam em alicerces pouco profundos. Assim, nasceram as inclinações que até hoje fascinam turistas e estudiosos. A Torre de Pisa, talvez a mais famosa, começou a se inclinar logo nos primeiros anos de construção, no século XII. Os cronistas relatam que já na terceira etapa, quando o terceiro andar foi erguido, a base cedeu para o lado sul. O erro de cálculo transformou a obra em motivo de piadas, mas também em objeto de veneração. Muitos acreditaram que a inclinação era sinal de intervenção divina. No entanto, Pisa não está sozinha. Em Bolonha, duas torres erguidas como símbolos de prestígio das famílias nobres, Asinelli e Garisenda, também se inclinaram. Dante Alighieri, em sua obra, chegou a mencionar a Garisenda, descrevendo a sensação de olhar para cima e sentir que ela cairia sobre o observador. Já em Surhusen, na Alemanha, uma igreja medieval ergueu-se sobre pântanos drenados. Sua torre acabou registrando uma inclinação ainda mais acentuada que a própria Pisa. Esses casos mostram como o contexto social e político se entrelaçava ao fenômeno. Uma torre inclinada podia ser vista como maldição, como sinal da decadência de uma família ou como metáfora do pecado. Para muitos camponeses, era a prova de que a ambição humana não podia superar a vontade de Deus. Ao mesmo tempo, as autoridades religiosas e civis tentavam reinterpretar a inclinação em benefício próprio. Em certas localidades, monges afirmavam que a torre torta atraía peregrinos, fortalecendo a devoção e, consequentemente, a economia local. Em outras, senhores feudais ordenavam reformas urgentes, temendo que o símbolo de sua casa se transformasse em motivo de escárnio. O mais intrigante é que, apesar dos riscos, muitas dessas torres permaneceram de pé por séculos. Nem terremotos, nem guerras, nem a passagem do tempo conseguiram derrubá-las. Esse paradoxo alimentou ainda mais o mistério. Como uma construção defeituosa pôde resistir enquanto outras, perfeitamente erguidas, ruíram com os anos?
Esse pano de fundo histórico é essencial para compreendermos o enigma. As torres inclinadas não são apenas erros de engenharia. São testemunhos de um tempo em que cada pedra carregava tanto peso material quanto simbólico. Elas revelam a luta entre a fragilidade da técnica medieval e a força da imaginação coletiva, entre o que a ciência pode explicar e o que a fé insiste em manter envolto em sombras. É nesse cruzamento de história e mistério que mergulharemos a seguir. Quando observamos uma torre medieval inclinada, o que vemos não é apenas pedra fora de prumo. Vemos uma narrativa que atravessou gerações. No século XIII, cidadãos de Pisa testemunhavam a cada ano sua torre ceder um pouco mais. Não era um colapso súbito, mas um movimento quase imperceptível, lento como a respiração da terra. A cada década, rumores cresciam. Estaria a cidade amaldiçoada? As crônicas locais descrevem debates calorosos entre mestres construtores e autoridades religiosas. Alguns pediam para demolir a torre ainda inacabada, temendo um desastre inevitável. Outros viam ali um sinal do céu, algo que deveria ser preservado. Essa divisão entre fé e pragmatismo tornou-se um tema recorrente em diversas cidades medievais. Em Bolonha, as torres Asinelli e Garisenda erguiam-se como orgulhos das famílias rivais. A Garisenda, mais baixa, inclinou-se de tal forma que Dante registrou a sensação de vertigem ao olhá-la. Para os bolonheses, a inclinação transformou-se em metáfora viva da instabilidade política. Cada vez que a cidade enfrentava conflitos entre facções, a sombra da Garisenda parecia lembrá-los de que até as pedras tremiam diante das disputas humanas. Já em Surhusen, na Alemanha, a situação era ainda mais peculiar. Ali, a torre da igreja foi erguida sobre pântano drenado. Durante séculos, a madeira usada como fundação manteve-se firme porque estava submersa. Mas, quando o nível da água baixou, o solo cedeu e a torre começou a inclinar perigosamente. A comunidade local interpretou isso como castigo por práticas consideradas pecaminosas. Sermões inflamados associaram a torre torta à ideia de que a fé do povo também havia se desviado. Na Rússia, a torre de Neviansk trouxe novos elementos à imaginação coletiva. Construída no século XVIII, mas ainda carregando o espírito da arquitetura medieval, ela inclinou-se de maneira misteriosa. As lendas locais afirmam que o industrial Demidov, responsável pela construção, teria feito um pacto oculto para garantir poder e riqueza. A torre torta seria a marca visível dessa barganha. Ainda hoje, guias turísticos alimentam essas histórias, mantendo viva a aura de mistério. O enigma se repete em outras regiões. Em Zaragoza, Espanha, a antiga torre de San Salvador apresentava desvio visível. Moradores a viam como lembrança de que a terra nunca é estável, assim como o destino humano. Em cada localidade, a inclinação deixou de ser apenas problema estrutural e tornou-se linguagem simbólica. As reações populares também são parte essencial do mistério. Em feiras e mercados, contavam-se histórias de noites em que as torres pareciam se mover sozinhas, como se respirassem. Havia quem jurasse ouvir estalos das pedras sob a lua cheia, interpretados como gemidos de almas presas dentro das muralhas. Embora exageradas, essas narrativas reforçavam o caráter sobrenatural atribuído ao fenômeno. A própria igreja, em muitos casos, aproveitou o simbolismo. Homilias usavam a imagem das torres inclinadas como metáfora. Quem se desvia da fé, tal como a torre, corre o risco de ruir. Essa associação entre arquitetura e moralidade ajudava a manter a disciplina espiritual em tempos de incerteza. Mas não eram apenas camponeses e monges que viam mistério nas pedras tortas. Cronistas e estudiosos começaram a registrar medidas e comparações. Há relatos de cálculos rudimentares feitos para prever quando determinada torre cairia. Curiosamente, muitas dessas previsões falharam. O fato de as torres permanecerem firmes, apesar da inclinação, aumentava a sensação de que havia algo inexplicável sustentando-as. O mistério também se intensificava porque, na Idade Média,
Engenharia era a arte misturada com superstição. Mestres construtores guardavam segredos, transmitidos oralmente. Um erro no alicerce podia ser interpretado não apenas como falha técnica, mas como quebra de tradição sagrada. Cada pedra mal assentada podia carregar o peso de uma maldição. Com o passar dos séculos, viajantes e artistas se encantaram com essas torres. Pinturas e relatos de peregrinos descrevem a sensação de caminhar sob a sombra de um gigante inclinado, como se o tempo estivesse prestes a desmoronar. Essa imagem de perigo suspenso alimentou ainda mais as lendas. Assim, o desenvolvimento do mistério não está apenas na inclinação física, está no modo como cada geração reinterpretou o fenômeno. O que começou como simples falha no solo transformou-se em palco de disputas políticas, metáfora moral, lenda sobrenatural e até atração turística. O resultado é um mosaico. Torres que parecem desobedecer às leis da gravidade, sobrevivendo a guerras, terremotos e séculos de abandono. Quanto mais permaneciam de pé, mais forte se tornava a crença de que havia algo além da engenharia sustentando-as. E é nesse ponto que o mistério atinge um novo patamar. Quando a lógica medieval já não basta, surgem as hipóteses, os conflitos de interpretação, e o clímax narrativo se aproxima. A cada geração, as torres inclinadas despertavam a mesma pergunta: por que permaneciam de pé? O conflito não era apenas entre pedras e gravidade, mas entre diferentes formas de explicar o inexplicável. De um lado, a mentalidade medieval moldada pela fé. Para muitos, a inclinação das torres era obra divina, ou advertência ou milagre. Em Pisa, monges pregavam que a torre torta simbolizava a humildade diante de Deus. Mesmo uma obra grandiosa podia curvar-se perante o Criador. Outros, mais sombrios, viam a inclinação como castigo. A arrogância dos homens, ao tentar alcançar o céu com suas construções, teria provocado a ira divina. Sermões inflamados ecoavam nas praças, alimentando o medo coletivo. Do outro lado, surgiam tentativas de racionalizar. Engenheiros e construtores buscavam causas no solo, na qualidade das pedras, no peso mal distribuído. Em Bolonha, relatórios manuscritos mencionavam a base rasa demais da Garizenda. Já em Surhusen, os registros apontavam para a drenagem dos pântanos como culpada. Mas mesmo essas explicações técnicas eram permeadas por mistério. Por que algumas torres cederam rapidamente e outras permaneceram séculos firmes? O conflito entre fé e razão se intensificava. Havia quem dissesse que forças ocultas puxavam as pedras. Bruxaria era uma palavra sempre à espreita. Qualquer falha estrutural podia ser associada à ação de inimigos invisíveis. Em tempos em que peste, fome e guerra castigavam populações, uma torre inclinada não era vista como acaso, era sinal. Mas sinal de quê? Teorias populares multiplicaram-se. Alguns acreditavam que gigantes soterrados se moviam sob as fundações. Outros juravam que demônios, aprisionados pelos sinos, tentavam escapar puxando a torre para o abismo. Essas histórias circulavam em feiras, transmitidas como advertências às crianças. Não olhar demais para a torre, diziam, ou ela poderia cair sobre você como vingança. Enquanto isso, estudiosos começavam a medir e desenhar. No Renascimento, arquitetos revisitavam esses monumentos tortos. Intrigados por sua resistência, tentavam calcular o ângulo, prever quedas, propor soluções. Muitos fracassaram, mas seus esforços revelam como o mistério medieval transbordou para a ciência nascente. Em Pisa, intervenções sucessivas foram tentadas. Correntes de ferro, reforços de mármore, até remoção de solo do lado oposto. Nada parecia deter completamente o movimento. Cada falha aumentava a crença popular de que a torre só se manteria porque algo além da técnica a sustentava. O enigma transformou-se em espetáculo. Viajantes vinham apenas para ver a construção que desafiava a morte. A tensão narrada nas crônicas também mostra o impacto psicológico. Em Bolonha, moradores evitavam passar sob a sombra da Garizenda em dias de vento forte.
Em Surhusen, fiéis hesitavam em entrar na igreja quando a torre inclinou demais. O medo era constante, mas ao mesmo tempo fascinante. Quanto maior a inclinação, mais viva parecia a torre, como um ser dotado de vontade própria. O clímax desse mistério está justamente no paradoxo. Construções imperfeitas que sobreviveram mais que muitas perfeitas. A ciência moderna fala em equilíbrio dinâmico, redistribuição de peso, resistência dos materiais. Mas para o olhar medieval, nada disso fazia sentido. O inexplicável era campo fértil para lendas. Assim, o conflito permanece aberto. Foram falhas humanas ou mensagens do divino? As torres sobrevivem porque engenheiros, séculos depois, intervieram com cálculos modernos, ou porque um poder invisível ainda as sustenta? Esse dilema, entre lenda e fato, conduz a narrativa até seu ponto máximo. O mistério não se dissolve, apenas se intensifica. E é aqui que nos aproximamos da resolução. Separar o que é história confirmada do que é mito persistente. Quando retiramos o véu das lendas, encontramos explicações mais concretas. A inclinação das torres medievais, em quase todos os casos, tem origem no solo. Muitas foram erguidas sobre terrenos argilosos, pantanosos ou instáveis. A fundação rasa, comum na época, não distribuía bem o peso. Assim, com o passar dos anos, a estrutura cedia lentamente para um lado. A Torre de Pisa é o exemplo mais estudado. Escavações modernas mostraram que a base foi assentada sobre argila compressível. O peso desigual fez com que o lado sul afundasse mais que o norte. Reformas recentes conseguiram estabilizar o movimento, mas não eliminar a inclinação. Em Surhusen, na Alemanha, análises confirmaram que a drenagem do pântano fez a madeira da fundação apodrecer, causando o desvio. Em Bolonha, documentos históricos revelam que a Garizenda foi reduzida em altura no século XIV, justamente por risco de desabamento. O próprio Dante, ao descrevê-la, captou a sensação de perigo que a torre transmitia. Já em Neviansk, estudos modernos apontam que o desnível do terreno foi a principal causa, embora as lendas locais ainda falem em pacto sombrio. Ou seja, não há demônios puxando as pedras, nem gigantes enterrados. O que existe é uma combinação de técnica limitada, solos traiçoeiros e tempo implacável. Mas seria injusto descartar totalmente o poder das narrativas. As torres inclinadas se tornaram símbolos culturais porque desafiaram tanto a lógica medieval quanto a moderna. Resistiram a guerras, terremotos e ao próprio peso. Hoje, continuam de pé, lembrando-nos de como a imperfeição pode se transformar em identidade. As crônicas exageraram, as lendas floresceram, mas os fatos permanecem claros. As torres inclinadas são testemunhos da engenhosidade medieval, mesmo quando falhou. As torres inclinadas da Idade Média permanecem como paradoxos de pedra. Nascidas de falhas técnicas e solos traiçoeiros, tornaram-se com o tempo símbolos de resistência e fascínio. O que deveria ser motivo de vergonha transformou-se em orgulho local, atraindo peregrinos, viajantes e, hoje, milhões de turistas. Elas nos lembram que a história não se escreve apenas com vitórias arquitetônicas, mas também com imperfeições. Uma torre reta pode desaparecer na paisagem. Já uma inclinada desafia a lógica, prende o olhar e alimenta a imaginação. Entre fé e razão, lenda e ciência, essas construções continuam a nos ensinar que a fragilidade humana pode gerar legados duradouros. O verdadeiro enigma não está apenas no ângulo das pedras, mas no modo como sociedades inteiras interpretaram essa inclinação. Para uns, sinal divino. Para outros, erro humano. No fim, talvez seja os dois. Uma lembrança de que toda obra, por mais grandiosa, está sujeita às forças invisíveis da terra e do tempo. E você, ao olhar para uma torre inclinada, o que enxerga? Um erro que sobreviveu por acaso ou um milagre arquitetônico que insiste em permanecer de pé?